Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sequências e séries, tá? A gente vai começar falando sobre sequências, o que é uma sequência, como calcular uma sequência, como prever o comportamento de uma sequência, como fazer a análise dessa sequência, ok? Bom, vamos começar falando o que é sequência, tá? Bom, imagine que eu chame uma sequência de AN. AN é a minha sequência, tá? Então, a AN ela vai começar em 1 e vai até o infinito. Beleza? Bom, essa minha sequência ela vai ser uma sequência numérica, ou seja, ela vai ser composta por números. Mas uma sequência pode ser composta por números, por funções, por matrizes, enfim. Uma sequência é um conjunto de termos em uma ordem pré-definida que, fora dessa ordem, eles mudam a sequência, ou seja, há uma sequência nova. Então, a sequência é uma lista de termos pré-definidos, com uma ordem pré-definida, enfim. Uma sequência pode ser do tipo, por exemplo, a sequência AN, iniciando em 1, pode ser, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante até o infinito, ok? Então ela vai de n igual a 1 até o infinito, beleza? O que significa esse n igual a 1? Esse n é o seu termo, tá? Então o primeiro termo é esse cara aqui. Então esse cara a gente vai chamar ele de n igual a 1, ok? A maioria das sequências começam com n igual a 1, tá? Não com n menos 1. Pode começar com 0, com 2, com 3, mas o normal é começar com 1, ok? E assim por diante. Aqui igual a 2 até o infinito, tá? Isso aqui é só um exemplo, ok? Bom, agora a minha sequência, a n, qual seria a representação da minha sequência n? Vamos pensar um pouco. Quando n é igual a 1, meu primeiro termo é 1. Ok. Quando o meu n é igual a 2, o meu segundo termo é 2. Bom, ok até aí. Quando o meu n é 3, o meu termo também é 3. Ok, então eu poderia dizer que conforme o n vai aumentando, o meu termo vai aumentando junto com n. Ou seja, eu não poderia escrever tudo isso daqui como sendo a n igual a n de n igual a 1 até n infinito. Vamos ver o que vai dar isso daqui. Bom, quando n for igual a 1, eu vou substituir aqui. Se n é igual a 1, o meu primeiro termo vai valer n, certo? N. Então, n vai entrar aqui, porém n é igual a 1. Então, eu vou fazer n igual a 1, ok? Isso aqui é só um exemplo para a gente entender como a gente vai proceder daqui em diante. Beleza. Para o n igual a 2, nosso segundo termo, bom, eu vou substituir o n igual a 2. Beleza. E assim por diante até o infinito. Ok? Bom, beleza. Agora, vamos mudar um pouquinho essa nossa sequência. Imagine que agora a nossa sequência AN
ela vai ser igual ao 2n, com n igual a 1, indo até o infinito. Bom, não vou representar dessa forma aqui, essa forma aqui foi só para a gente poder entender o que está acontecendo, mas vamos substituir aqui novamente. Bom, vamos colocar os termos aqui, para ficar mais fácil da gente visualizar. N igual a 2, n igual a 3, vou fazer os 3 primeiros aqui, ok? Até o infinito. Bom, n igual a 1. Bom, eu tenho 2 aqui já, então 2 vezes o meu n. O meu n não é 1, então 2 vezes 1. Bom, vamos para o segundo termo. Eu tenho 2 vezes o meu n. O meu n aqui está valendo 2, então vale 2. E assim por diante até o infinito. Isso daqui vai nos dar a sequência 2, 4, 6, até o infinito. Poxa, mas quem é o infinito? Bom, aqui como eu estava falando, ela vai até o infinito. Acabou a bateria da câmera, então tivemos que recomeçar. Ok? Aqui indo até o infinito, qual vai ser esse termo aqui do infinito? Bom, se eu vim aqui de 2 vezes n, que vale 1, 2 vezes n, que vale 2, 2 vezes n, que vale 3, no infinito, vocês não concordam que ele vai valer 2 vezes n? Então, a gente entende que o an no infinito vale 2 vezes n. Tá? Só uma curiosidade aí. Particularmente, nunca precisei usar, mas é uma ideia interessante, né? Bom, vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre convergente ou divergente. Se uma sequência é convergente ou divergente. Então nós vamos analisar a sequência e dizer se ela vai chegar em algum lugar, ou seja, se ela vai ser convergente, ou se ela não vai me trazer resultado nenhum, que eu não possa chegar a conclusão nenhuma, ou seja, se ela vai ser divergente. Tá? Vamos analisar primeiramente essa sequência aqui. A n vai ser igual a 1 sobre n de n até 1, de n1 até n ao infinito. Beleza? Então, vamos completar ela aqui. Bom, quando o n vale 1, fica 1 sobre 1, correto? Substituir o n aqui. Porque, lembrando lá do exemplo anterior, meu n nesse caso vale 1. Tá? Não vou mais fazer isso aqui para a gente não perder muito tempo. Mas o próximo vai ser meio. Ok? O n vale 2, então 1 sobre 2. O próximo, o n vale 3. 1 terço. Próximo, 1 quarto. E assim por diante até o infinito. Ok? Bom, nesse caso aqui até o infinito, isso daqui não vai significar que o termo no infinito vai valer infinito. Ok? Essa é a ideia para saber se ela é convergente ou divergente. Ou seja, quando o meu n tiver tão grande que praticamente ele seja infinito, o que vai acontecer nesse termo aqui? Você não concorda que eu teria 1 sobre infinito? Bom, se eu tenho alguma coisa sobre alguma coisa muito maior que ele,
Ou seja, se eu tenho um número sendo dividido por um outro número muito maior, mas assim, infinitamente maior. Pensa em um número grande. É um número maior que esse. Se eu tenho, por exemplo, aqui 1. Vamos lá. Se eu tiver 1 dividido por 2, bom, eu sei que isso daqui vai valer meio, certo? Se eu tiver 1 dividido por 10, isso aqui vai valer 0,1, ok? Agora imagina que eu estou aumentando isso daqui. Quando eu dividir 1 por 100, isso aqui não vai ficar 0,01. Quando eu dividir esse 1 por 1000, isso aqui não vai ficar igual a 0,001. Poxa vida, onde isso daqui está me levando? Vamos pensar um pouco aqui. Quanto mais eu aumentar esse cara, menor vai ser esse número, ok? Menor vai ser o resultado da minha divisão. Ou seja, se eu dividir 1 por um número extremamente grande, sei lá quanto que vai dar isso daqui, sei lá, infinito, tá? Ele vai ser igual a 0,00000000000. Vamos lá, 0,000 lá na casa do chapéu, 0,00001. Isso para um número que a gente pensou ser grande, tipo, esse número ainda não é o infinito, tem um número maior que ele. Então, cada vez que eu divido 1 por um número maior ainda, eu me aproximo de zero, né? A gente não pode dizer que, escrever até de outra cor aqui, que esse número aqui praticamente é zero. Tá? Então isso aqui já é a ideia de limite, tá? Que a gente vai ver pra frente ali, o limite de sequência. Deixa eu pegar outra folha aqui, tá? Então, se ele é praticamente zero, a minha sequência, meu AN sobre N de N igual a 1 até o infinito, o meu AN vai ser praticamente zero, ou seja, o meu último termo vai ser 1 sobre infinito, que é praticamente zero, tá? Como a gente viu aqui em cima. Bom, partindo desse princípio, essa foi uma forma de analisar essa sequência, ok? Então agora a gente vai fazer da outra forma, que é uma forma assim, salvo exceções, né? Mais simples, mas é mais objetiva, mais rápida, mas não é a única forma. Então a gente pode fazer tanto dessa forma de, vamos dizer assim, dissecar a sequência, ou como dessa outra forma, que é o limite, tá? A gente vai fazer o limite da sequência. E aí eu vou explicar para vocês se ela vai convergir ou não. Ó, guarda esse cara aqui. Ok? É igual a zero. Então, o que me diz aqui? Que o limite de AN para N tendendo a infinito, se ele for um número finito, ou seja, se o meu L for 1, se o meu L for 23, se o meu L for menos 2, se o meu L for igual a 0, se o meu L for igual a 30.125, a minha sequência vai ser convergente.
Ok? Então, para essa sequência que a gente viu aqui em cima, se o meu AN está resultando em zero, né, o meu último termo lá vai ser zero, significa que a sequência n de 1 sobre n converge para zero. Ok? Então a gente vai ver essa mesma ideia aqui no limite. Tá? Então só lembrando que a sequência vai ser convergente quando o limite da sequência com n tendendo ao infinito for igual a um número finito. Tá? O que é um número finito? Ele pode ser qualquer número real, 1, 23, menos 2, 0, 30.125. Ele só tem que ser diferente de mais ou menos infinito. Se ele der mais infinito ou menos infinito, significa que ele está divergindo, ou seja, é uma sequência divergente, ok? Bom, vamos lá. Vamos fazer aqui o limite dessa sequência. Então, a gente tem que... Ele está pegando aqui, ok? O limite da sequência n, com n tendendo ao infinito, vai ser igual ao limite de n tendendo ao infinito de... Qual que é a minha sequência n? 1 sobre n. Lembra aqui em cima? 1 sobre n. Então, se a n vale 1 sobre n, agora a gente tem que resolver esse limite aqui, tá? Bom, como que a gente vai resolver o limite? O limite, lembrando lá da sua aula de cálculo 1, você vai substituir a tendência do n aonde houver n. Ou seja, eu vou substituir aqui o n pelo infinito, que vai dar 1 sobre infinito, que pela nossa dedução anteriormente vai ser praticamente zero, ok? Ou seja, essa é uma sequência convergente, pois a gente tem um número finito, tá? A gente não chegou nem mais e nem menos infinito, ok? Agora vamos analisar uma outra sequência aqui, que vai ser a n igual a n. Essa aqui é facinho, como a gente viu no começo aqui do nosso assunto. Com n igual a 1 até o infinito, tá? Bom, vamos abrir essa sequência, tá? Só lembrando que aqui o n é 1, tá? No primeiro termo. Bom, quando eu estou no primeiro termo n igual a 1, bom, eu tenho n, então eu substituo o n, eu vou ter 1. Como a gente já viu, o segundo termo, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Nesse caso, até chegar no infinito, tá? Esse daqui realmente vai ser o número infinito. Na outra ideia aqui que a gente colocou, esse cara aqui pode não ter ficado muito claro a forma que eu expliquei, mas essa sequência aqui a gente completaria ela não com infinito, como 1 sobre infinito, tá? Que está aqui. Esse infinito eu coloquei aqui querendo mostrar para vocês que no infinito, quando n estiver no infinito, o termo vai valer 1 sobre n, ou seja, 1 sobre infinito, ok? Nesse caso aqui, realmente, quando o meu n estiver no infinito, o termo vai valer infinito, ok? Então, como a gente já viu aqui em cima, ela sendo diferente de um número finito, o resultado da minha sequência, ela vai ser divergente. Então, a gente tem que ela vai ser infinito, tá? A n vai ter o seu último termo igual a infinito. Portanto,
ela é uma sequência divergente. Nossa, pelo amor de Deus, divergente. É o nervosismo. Divergente, tá certo agora. Olha só que português show de bola, não? Divergente. Ok? Vamos fazer agora o limite para provar isso daqui. Limite da sequência com n tendendo ao infinito vai ser limite de n tendendo ao infinito de n. Como que a gente vai resolver isso daqui? A gente vai pegar o n e substituir por infinito, que vai ser infinito. Portanto, diferente de um número finito, o infinito é divergente. Ok? Agora a gente vai para alguns exemplos. Bom, vamos fazer um exemplo aqui. Uma lei de letra A. Tá? O que significa, então, quando a gente lê algo desse tipo? Limite de AN com n tendendo ao infinito igual a 8. Vamos interpretar o que esse cara aqui tem a nos dizer. Tá? Bom, primeiro a gente sabe que o AN é uma sequência. A gente está fazendo o limite dessa sequência com os termos dessa sequência, que variam de 1 até infinito, querendo saber qual é o comportamento dessa sequência, quando o termo estiver lá no infinito. Tá? Sabendo que esse limite vale 8. Então, como a gente viu no exemplo da sequência, quando a gente estava explicando o que era a sequência, e se ela diverge ou se ela converge, seja lá qual for a sua sequência, não vou entrar no mérito aqui de saber qual é a sequência que define que esse limite seja 8, mas vamos supor que nós tenhamos aqui o meu primeiro termo, meu segundo termo, meu terceiro termo. Aqui o meu n vai valer 1, aqui o meu n vale 2, aqui o meu n vale 3, e tenho os termos até o infinito e tenho o n até o infinito. Quando o meu n estiver muito longe, ou seja, quando ele estiver lá perto do infinito, quanto vai valer o meu termo? Ou seja, a gente pode chamar esse cara aqui de x infinito. Tá? Então eu tenho x1 primeiro termo, x2 segundo termo, x3 terceiro termo, x infinito é o meu termo infinito. Quanto vale esse cara aqui? Bom, a gente tem que essa daqui é a nossa sequência. Tá? São os termos da nossa sequência. Então, para lá. Então eu tenho algumas informações aqui para confrontar. Se eu tenho a sequência n e eu fiz o limite dela e sei que ela resulta no algarismo 8, no número 8, ou seja, eu já sei que o meu termo, quando n estiver perto do infinito, estiver lá no infinito, eu sei que ela vai valer 8. Portanto, o meu termo no infinito vai ser 8. Ok? Então, esse cara aqui vai valer 8 quando n estiver lá no infinito. Tá? Uma forma mais, vamos dizer assim, mais matemática de dizer isso seria escrever o seguinte: os termos de AN estão muito próximos
de 8 quando o n está para o infinito. Ok? Então essa foi a nossa formalização dessa informação. Limite de AN com n tendendo ao infinito igual a 8. O que mais a gente pode saber aqui? Que isso daqui não é um número finito, né? Se eu tenho um número aqui, significa que minha sequência é convergente. Ótimo. Vamos passar para o exemplo B. Se eu tiver limite de n tendendo ao infinito da sequência n igual a infinito, o que significa isso daqui? Bom, vamos, como dizia um professor meu, chegar à exaustão mental nesse processo. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo A. Se eu tenho aqui x1, x2, meu segundo termo, x3, meu terceiro termo, e assim por diante até chegar no termo lá no infinito, qual vai ser o valor do meu termo quando o n se aproxima do infinito? Não sei. Vai ser infinito. Infinito não tem um número, então ele é inconclusivo. Eu só sei que ele é um número muito grande, mais nada. Ele é infinito. Portanto, se ele é infinito, essa sequência é divergente. Divergente. Ok? A caneta caiu aqui. Vamos escrever isso na nossa linguagem matemática. Então ela ficaria... Dizem que matemáticos ou físicos ou engenheiros não gostam muito de escrever, né? Mas às vezes precisa. E às vezes é difícil realmente a gente colocar palavras em números, né? Mas vamos lá. Os termos de AN estão ficando cada vez maiores à medida que n caminha para o infinito. Ou seja, quanto mais próximo do infinito o meu n tiver, quanto mais próximo do infinito o meu termo tiver, maior vai ser o número desse termo, tá? Então, lá quando ele estiver lá no infinito, meu termo vai ser infinito. Ele vai acompanhar, vamos dizer assim, esse passo do n, né? Então chegou o n tendeu ao infinito, o meu termo também vai para o infinito. Ok? Vamos fazer mais uma aqui. Bom, a gente já sabe que para saber, se a série é convergente ou divergente, a gente utiliza o limite. Então, se eu tiver essa série AN igual a n mais 1 sobre 3n menos 1 com n igual a 1 indo até o infinito, aí você já larga a caneta, põe a mão na cabeça, fodeu, tirei 0 na prova, isso aqui é muito difícil, eu sabia com n, 1 sobre n, agora me fudi, não sei resolver isso daqui. Então vamos com calma, que é mais fácil do que parece. Bom, primeiro passo.
é aplicar o limite. A gente pode abrir essa sequência aqui, né, com n valendo 1, a gente substitui os n's e tal. A gente pode fazer isso aqui no próximo passo. Portanto, a gente vai aplicar o limite. Então vamos lá. Limite de AN com n tendendo ao infinito. Bom, o intuito aqui é saber se esse trem é convergente ou divergente. Ok? Isso aqui é fato, por isso que a gente está utilizando o limite aqui, ok? Para saber se ele converge ou diverge, se essa sequência é convergente ou divergente, ok? Então, o limite de AN com n tendendo ao infinito vai ser igual ao limite de AN, que a n vai ser esse cara aqui, menos 1 com n tendendo ao infinito. Bom, vamos relembrar um pouco de cálculo 1 lá. Deixa eu pegar até uma caneta de outra cor aqui. Como que a gente vai resolver esse limite? Bom, tem um tipo de resolução de limite que vem lá do cálculo 1 que nos diz que a gente pega os termos do limite e divide pelo termo aqui de maior grau, ou seja, a gente tem um polinômio e vai dividir tudo isso pelo termo de maior grau. Ou seja, se eu tenho n, aqui a gente entende que é n elevado à primeira, e aqui também, então eu vou dividir tudo isso daqui por n. Vamos ver no que vai dar? Então ele vai ser igual a limite de n tendendo ao infinito de n mais 1. Vamos dividir isso aqui por n, tá? Cada termo é dividido por n, dividido por 3n menos 1. Vamos dividir esse cara aqui também por n. Tá? Enfim, é um n só aqui, tá, pessoal? Veja bem, isso aqui é só pra gente enfatizar o que a ideia desse tipo de resolução. Fica bem mais fácil, tá? Nesse caso aqui, o meu n, quando eu dividir n por n, embora eu esteja tendendo ao infinito o n, bom, se eu tenho n sobre n, esse cara aqui vai dar 1, ok? Se eu tenho, nesse caso, 1 sobre infinito, a gente já viu que 1 sobre uma coisa muito grande vai ser praticamente zero, ok? 3n dividido por n, bom, tem n e n aqui, como aqui em cima a gente vai cortar, ok? Vai valer 1, menos 1n, 1 sobre n, a gente já viu aqui que vai ser 1 sobre n infinito, então vai ser igual a zero, ok? Bom, lembrando lá de limite, a gente tem que substituir, onde tem n a gente substitui pelo infinito. Então, esse cara vai dar um resultado, a gente já pode resolver aqui o limite, tá? Então ele vai ficar 1 mais 0, ok? Dividido por 3, que a gente cortou o n aqui, dividido por 3, menos 1 sobre n aqui deu 0. Menos 0, que costuma ser igual a 1 sobre 3. Ou seja, esse é o resultado da nossa sequência AN, tá? Então, se ele deu um número finito, um número real, eu concluo que essa sequência é convergente. Beleza? Interessante, né? Nem é tão difícil assim, né? No caderno aí a gente vai usar o quê? 2, 3 linhas para resolver.
E realmente é muito simples. Pegou a sequência, a gente joga o limite e resolve ela. A gente vai saber se ela converge, se ela diverge, tá? Bom, feito aqui alguns exemplos, só vou passar aqui para vocês alguns teoremas, alguns pontos aqui que a gente deve considerar quando a gente vai resolver a sequência, ok? Bom, então o nosso resumo vai ser o seguinte: sequências. Bom, a sequência eu represento ela por essa forma aqui, ok? Que ela vai ter lá seus termos, ela pode ser igual a 1, 2, 3 até o infinito, tá? A gente sempre vai trabalhar com sequências até o infinito, ou seja, sequências infinitas nesse vídeo, tá? Nesse assunto aqui, o decorrer do assunto. A gente também tem sequências finitas, mas isso é um outro assunto, tá? Bom, ok, esse daqui é o termo da minha sequência e eu sei que, vou colocar de outra cor aqui, marrom. Vamos lá, vamos escrever. Se limite da minha sequência AN com N tendendo a infinito for igual a L, né? Ou seja, um número finito, ou seja, se esse limite aqui existir, então a sequência é convergente. Ok? Se o limite da minha sequência com n tendendo ao infinito for igual a infinito ou não existir, ou seja, a sequência é divergente. Ok? Bom, já vou passar aqui algumas coisas que a gente vai usar nos próximos exemplos, nos exercícios, tá? Que é o seguinte: se eu tiver uma sequência desse tipo aqui, R elevado a N, eu já sei que se o meu R for menor ou igual que 1, ou se o meu R for maior que menos 1, então eu sei que essa sequência é convergente. E para qualquer outro valor de R, a sequência é divergente. Ou seja, vamos supor que cai um exercício desse para você. A N vai ser igual a
meio elevado a n, com n igual a 1 até o infinito. Você não precisa aplicar o limite aqui, tá? Você não precisa dissecar isso aqui. Isso aqui é ponto dado. Isso daqui tá no livro, alguém já escreveu, alguém já pensou por nós. Vamos aproveitar essa deixa, tá? Eu não disse aqui que se o meu R for menor ou igual a 1 ou maior que menos 1, ele vai ser convergente? Então, o meu R está aqui, ó. Quem que é o meu R? É meio. R igual a meio. Bom, o meu R, sendo igual a meio, ele está entre 1 e menos 1, ok? Então, eu posso dizer que a N é convergente. Beleza? Se o meu AN fosse igual a 2 elevado a N, com N indo de 1 até o infinito, eu vou dizer que o meu R é igual a 2, e sendo R igual a 2, ele vai ser mais, né, do que 1. Então, R sendo igual a 2, ele está fora dessa faixa aqui. Então, para qualquer outro valor de R, a N é divergente. Tá? Então, essa é a ideia quando a gente pegar uma sequência de R, Rn, R elevado a N. Ok? Bom, mais alguns pontos aqui. Eu preciso saber se a minha sequência é crescente ou decrescente. Para a resolução de algumas sequências, a gente vai precisar saber isso aqui e muito mais quando a gente for resolver séries, tá? Então, eu digo que ela vai ser crescente. Parece meio óbvio isso, né? Às vezes não é tão, não. Ela vai ser crescente quando o meu AN for menor que o meu AN mais 1. Ou seja, se eu tiver a sequência 1, 2, 3, tal, o meu AN vai ser 1 e o meu AN mais 1 vai ser o 2. AN mais 1, tá? Só para entender, o AN aqui, nesse caso, aqui o N não vale 1, aqui o N não vale 2. Então, quando a gente pegar casos que tenham AN e AN mais 1, a gente vai fazer o seguinte. O meu AN aqui, quanto vale N aqui? Vale 1, então ele vai ser o A1. Nesse caso aqui, o AN, veja bem, o AN não vale 2 aqui, tá? Por quê? Porque eu peguei o primeiro valor de N aqui. Então, eu falo que vai ser A1 mais 1, ou seja, o meu A2, tá? Nesse caso aqui, o meu AN, que é o 1, ele é menor do que o meu AN mais 1, ou seja, 1 é menor que 2, ok? Até que se prove ao contrário, 1 é menor que 2, ou seja, eu digo que essa sequência é crescente, tá? Porém, eu posso ter também a sequência decrescente, tá?
que é quando o meu AN é maior que o meu AN mais 1. Nessa mesma ideia aqui, eu posso ter, sei lá, começar com 10, 8, 6, vamos lá, 4 e assim por diante, tá? Então, tô vendo aqui que ela já é decrescente, mas para isso ficar mais óbvio, a gente vai pegar o AN, A1 e o A2, tá? Que é o AN mais 1. Vamos analisar aqui. O 8 é maior ou menor que 10? O 8 é menor que 10. Ou seja, meu A1 é menor que o meu A2. Ou seja, o primeiro termo é maior que o segundo termo. Ou seja, essa sequência está decrescendo. Isso fica muito fácil quando a gente está trabalhando com números inteiros, com coisas mais simples, né? Mas e quando a gente pegar uma sequência desse tipo aqui, ó? Então, sei lá, sequência de ln de n ao quadrado mais n ao cubo dividido por n fatorial vezes 1 mais n a quarta. E aí? Isso aqui é decrescente ou é crescente? Pô, então vale a análise, tá? Isso aqui a gente vai ver num tópico mais pra frente, como encontrar se ela é crescente ou decrescente. O importante aqui é entender a ideia de como é uma sequência, como é a carinha de uma sequência crescente e como é a carinha de uma sequência decrescente, ok? Bom, próximo item é um teorema que diz o seguinte: vamos lá. Teorema. Ele diz que se o limite do módulo de n for igual a zero, com n tendendo ao infinito, o limite de n tendendo ao infinito de AN também vai ser zero. Mas veja bem, olha a seta aqui, ó. Eu estou apontando para cá, ou seja, eu estou vindo da esquerda para a direita. Eu estou dizendo que se o limite do módulo de AN for igual a zero, então o limite de AN vai ser igual a zero. Isso não quer dizer o contrário. O limite de AN sendo zero não significa que o limite do módulo de AN vai ser igual a zero, tá? Quando a gente vai usar isso daqui? Quando a gente tiver, por exemplo, uma sequência assim, AN vai ser igual a, sei lá, um exemplo bem tosco aqui, menos n, tá? Vamos supor que a gente não saiba quanto vai dar isso daqui. Então, se eu fizer o limite de módulo de menos n, esse cara vai ser o limite de n, porque é o valor absoluto de menos n, ok? Se esse cara for igual a zero, então o limite de AN, não precisava desse parênteses aqui, também vai ser igual a zero, ok? É quando a gente tem sequências alternadas, por exemplo, a gente vai usar muito isso daqui, tá ok? Esse foi um teorema. O último teorema que a gente vai usar aqui, ele é bem simples. Eu vou resumir aqui para vocês. É bem assim, para dizer a verdade, teorema. Para dizer a verdade, nunca parei para estudar ele direito, eu só sei que é para isso e é assim que usa e é assim que a gente vai usar, ok?
Pode parecer um pouco ruim da minha parte, mas é isso que ele quer dizer. E é assim que eu entendo e sigo pra frente e minha vida não vai mudar por causa disso, tá? Ele diz o seguinte, que se o limite de AN tender a um número finito, tá? E eu fazendo uma função com esse AN e ela for contínua no próprio resultado do limite, então eu posso fazer isso aqui. Tudo isso é para dizer o seguinte, que se eu tiver limite de n tendendo a infinito de, por exemplo, seno de n, isso aqui é a mesma coisa que eu disser, ó, veja bem, ida e volta, hein? É a mesma coisa que eu disser seno de limite de n tendendo ao infinito de n. Bom, beleza então, pessoal? Para variar, acabou a bateria aí de novo. Acabou a bateria, né? Só posso gravar 30 minutinhos aí nessa máquina. Então é isso, tá? Esse último teorema. Isso aqui tem no livro, tá? Do Stuart. Se você quiser se aprofundar mais, você pode chegar lá e dar uma olhada. Não sei o nome desse teorema, também não me importa. Eu só sei que se eu tiver o limite de n tendendo ao infinito de seno de n, eu posso fazer o seno do limite com n tendendo ao infinito de n. Tá ok? Com esse daqui a gente encerra a nossa teoria de sequências e dá início a uma sequência de exercícios, ok? De exemplos, de denominações, de muito trabalho e vamos que vamos. Beleza? Valeu!